Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma imensa alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu sou Augusto Júnior, idealizador do programa O Profissional Católico, e eu ajudo você, profissional católico, a ser mais constante na sua fé e crescer na sua vida e na sua carreira. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre por que rezar os mistérios gozosos do terço nos ajudam a ser constantes na nossa fé. Antes de falar um pouco mais detalhadamente deste conteúdo, vale lembrar que toda terça-feira e toda quinta-feira sempre tem um conteúdo novo aqui para você que me acompanha via YouTube, no canal Profissional Católico, ou na fanpage do Facebook, Profissional Católico, ou no Instagram, @profissional católico. Seja muito bem-vindo. Eu já quero pedir que Deus derrame sobre nós, pelo seu Espírito Santo, toda a sabedoria necessária para que possamos, neste momento, agirmos, falarmos, que tudo que venha a ser feito neste conteúdo possa trazer para você cada vez mais constância na sua fé em Deus e crescimento, tanto para a sua vida quanto para a sua carreira como profissional católico. Para isso, eu quero me esvaziar de mim mesmo e me encher da Santíssima Virgem Maria, para que tudo eu possa fazer por ela, nela e para ela, porque assim eu tudo farei por Jesus, com Jesus e em Jesus. Assim como ela mesma nos ensina, fazei tudo o que ele vos disser. E é exatamente por isso que eu quero compartilhar com vocês hoje este conteúdo que vai nos trazer a importância de contemplarmos os mistérios do terço. Em particular, no conteúdo de hoje, eu vou te mostrar o porquê é importante meditarmos, contemplarmos os mistérios gozosos do Santo Terço. Muitas pessoas até têm o costume de rezar o terço, mas a grande maioria delas acaba rezando, se você me permite dizer, de qualquer jeito, rezando às pressas, sem de fato entender o que elas estão rezando. Muito menos se dão conta de que um dos maiores benefícios de rezar o terço é exatamente ter o privilégio e a oportunidade de contemplar diversos momentos, diversas passagens da vida de Jesus. E quando eu digo meditar esses momentos importantes da vida de Jesus, eu não estou me referindo simplesmente ao fato de recitar os mistérios que existem ali, que estão contidos dentro de cada uma das dezenas do rosário, não é? Em cada um destes terços. E fazer isso, recitar isso, sem que às vezes nós tenhamos o pleno entendimento, o pleno conhecimento do que de fato significa cada um desses momentos e desses instantes. Eu estou falando, na verdade, de meditar, ou seja, de conseguir visualizar estes momentos altos, esses principais momentos da vida de Jesus, como se você tivesse a oportunidade, o privilégio de estar lá, como se você fosse um participante daquela realidade, daquela história, daquele momento, como se você fosse testemunha ocular, participante daquela realidade. E para isso, nós precisamos entender quais são estes mistérios e como nós podemos ser transportados para essa realidade. E é isso mesmo que eu vou te ajudar com o conteúdo de hoje, a vivenciar de maneira mais profunda como é que a gente consegue contemplar estes mistérios do terço, em particular hoje falando dos mistérios gozosos. Então nós vamos entender o que são os mistérios gozosos, quais são eles e como nós conseguimos
meditá-los de maneira frutuosa, de maneira que gerem resultados para a nossa vida, para a nossa ação enquanto pessoas, enquanto seres humanos e principalmente que traga para nós constância na nossa fé, crescimento, desenvolvimento na nossa vida e na nossa carreira como profissionais católicos. Eu percebo claramente a diferença de cada uma desses momentos ao longo da minha caminhada, ao longo da minha vida, quando eu consigo rezar de maneira contemplativa, de maneira meditativa, e quando eu rezo às pressas, correndo e às vezes até de qualquer jeito. É claro, se você me perguntar, então, quando eu não tenho tempo de rezar e eu só estou conseguindo rezar de maneira apressada, eu não devo rezar? Você que me acompanha, você sabe que o mais importante é rezar, é estar em comunhão com Deus. É claro que quando você se permite, se disciplina a desenvolver o hábito, o saudável hábito de ter uma vida de oração, gradativamente você vai dando cada vez mais qualidade para esta vida de oração. Então você só vai conseguir dar qualidade a esta vida de oração se você começar a ter uma vida de oração, e por isso, no início, mais importante do que rezar muito bem é rezar. Então o importante é começar, é querer, é estar na presença de Deus. Você vai perceber que conforme você vai desenvolvendo o hábito da oração, e em particular da oração do rosário, a oração inicial do terço, você vai perceber que gradativamente, não tenho dúvida, levado inclusive pela própria Virgem Maria, nós vamos rezando cada vez mais e cada vez melhor o Santo Terço e, consequentemente, o Santo Rosário. Então, para que nós possamos, de fato, entender por que contemplar, que rezar os mistérios gozosos do terço nos ajudam a ser constantes na fé, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que são os mistérios gozosos. Quando nós contemplamos os mistérios gozosos do terço, nós estamos contemplando os mistérios da alegria. Gozo vem de alegria, de júbilo, de alegrar-se em Deus. Por que alegria? Porque até o nascimento de Jesus, até o momento em que, na plenitude dos tempos, Deus, no seu infinito amor, envia o seu Filho único ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, até este momento, a realidade que se tinha era uma realidade de trevas, de escuridão. E eu não sei se você já fez a experiência de tentar fazer algo na escuridão, nas trevas. Tenta se recordar, por exemplo, e eu acredito que muitos de nós já passamos por essa experiência, de uma bela noite acordarmos no meio dela e tentarmos procurar um interruptor. Sabe quando você acorda com muito sono e parece que você não sabe nada do seu quarto? Você vai tateando a parede, tentando localizar e de repente você acha. Ou às vezes você está num lado pensando que está no outro. É uma confusão só. Então até Jesus se fazer homem no meio de nós, o mundo estava em plenas trevas. E estas trevas impediam o ser humano de se voltar para Deus, de encontrar o caminho para Deus. Quando Jesus, na plenitude dos tempos, vem e se faz presente no meio de nós, através do sim da Santíssima Virgem Maria, nós então temos a oportunidade de ter a luz de novo, brilhando, a luz que nos permite encontrar o caminho. E se você entrar um pouquinho mais a fundo nesse exemplo, você sabe que, estando no escuro,
Assim que nós acendemos a luz de uma vez, é desconfortável o processo de passar das trevas para a luz. No momento inicial, gera mais desconforto do que bem-estar, porque estávamos acostumados com a escuridão, com as trevas. Acende a luz, a gente faz assim. É exatamente isso que acontece com a nossa alma quando nós não estamos em Deus e de repente a luz de Cristo se acende, se revela para nós. A presença de Jesus ilumina a nossa vida e nós começamos a enxergar com mais clareza. Não de imediato. De imediato é esse contraste entre trevas e luz, é este exercício, é esta caminhada para se desvencilhar das obras das trevas, do comportamento próprio de quem sempre andou na escuridão e começar a se acostumar com a luz. Mas é fato, quem se acostuma com a luz não quer voltar para as trevas, porque na luz ele consegue enxergar tudo com muito mais nitidez, com muito mais clareza. E entenda bem, esta luz que ilumina não somente a nossa visão, que eu me refiro, é a luz que ilumina a nossa alma, que ilumina o nosso coração, que ilumina a nossa espiritualidade e nos permite olhar para a nossa vida, olhar para tudo que está à nossa volta, segundo o olhar de Deus, olhando com muito mais clareza. É exatamente esse o ponto que precisamos entender. Enxergar as realidades destes tempos à luz da palavra de Deus, à luz da presença de Deus. Nós enxergamos com muito mais clareza quando não estamos com a luz de Cristo na nossa vida, nós estamos nas trevas e nós não conseguimos enxergar nada ou pouquíssimas coisas. A nossa visão é limitada. Deus quer que nós enxerguemos bem. Deus quer que nós olhemos para esta realidade com os olhos dele. E a melhor forma de ter a nossa vida iluminada com a luz de Jesus, como diz Santa Teresa d'Ávila, é a oração. E hoje eu estou trazendo para você a oração do terço, a oração dos mistérios gozosos do terço. Então, o que são os mistérios gozosos? São os mistérios da alegria. A alegria de uma humanidade que estava nas trevas e que agora passa a enxergar porque a luz se fez presente. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós temos, a partir de agora, a oportunidade de na companhia de Jesus, termos uma vida plena, uma vida cheia, uma vida repleta de alegria e uma alegria verdadeira. Bom, falamos o que são os mistérios gozosos, vamos entender quais são os mistérios gozosos, os mistérios da alegria. E você vai perceber por que são mistérios de alegria. E só um parênteses, às vezes as pessoas... eu me lembro da minha tia, que uma vez a minha mãe estava conversando com ela. Minha tia ainda não participa, né? De uma maneira mais profunda desta realidade de uma vida de oração, de uma vida de comunidade, de igreja. Ela acredita, sem dúvida alguma, em Deus, mas minha mãe conversava exatamente com isso. Falava, minha irmã, você precisa rezar o terço, vai te ajudar muito. Você precisa contemplar os mistérios do terço. E aí minha tia, eu me lembro dela virar para minha mãe e falar assim, tá vendo? Por isso que eu não quero saber desse negócio de igreja, de religião, tudo acaba em mistério. Tudo é mistério, tudo é mistério. E as pessoas pensam assim, mistério no sentido de coisas ocultas, escondidas, misteriosas, que nós não... O sentido de mistério, quando falamos mistérios do terço, é no sentido de a nossa capacidade de entender, a nossa capacidade de compreender, por mais que nos esforcemos, é ainda extremamente limitada
perto de tudo aquilo que representa a grandiosidade desta realidade. Então nós até começamos a ter uma ideia do que é Deus se fazer homem, habitar no meio de nós para nos salvar. Mas entender isto a fundo, em propriedade, eu posso ficar a vida tentando explicar. É muito mais profundo do que nós poderíamos entender. Por isso, mistério. Então, mistério aqui não é de coisa oculta, escondida, que não. Mistério é muito além da nossa capacidade de compreender. Mas a revelação, ela existe para isso. Jesus veio para trazer luz às trevas. E aos poucos nós vamos sendo iluminados, nós vamos conseguindo enxergar melhor do que enxergávamos antes. A cada dia, a cada instante, a cada momento que uma pessoa se decide e escolhe caminhar com Jesus, ela enxerga melhor, ela compreende melhor, ela consegue ter uma análise da realidade muito mais adequada, muito mais profunda, muito mais direcionada e orientada segundo a vontade de Deus. Então, de novo, para isso é necessário constância, para isso é necessário caminhar, para isso é necessário estar com Jesus. Por isso que, dia a dia, nós entendemos mais, nós entendemos melhor. São Paulo chega a dizer que o dia vai avançado, a noite, aliás, ele fala assim, a noite vai avançado, o dia vem chegando e o Senhor está às portas. O Senhor está voltando. Cada dia que passa, nós estamos mais próximos da segunda e definitiva vinda de Jesus. Esse é um conteúdo que a gente pode até trabalhar, desenvolver em uma outra oportunidade, mas esta é uma realidade dentre as verdades que nós vivemos no tempo de salvação. Nós estamos no tempo da graça, nós estamos no tempo da salvação, no tempo do derramamento do Espírito Santo. Jesus resgatou toda a humanidade dos seus pecados, nos livrou, nos deu salvação e um dia nós vamos contemplar, desfrutar em plenitude dessa salvação quando Jesus voltar definitivamente na sua glória para reinar aqui conosco. Então essa é a ideia, essa é a doutrina da igreja e nós celebramos isso em toda a Santa Missa, né? Quando o sacerdote termina a consagração, nós, igreja, rezamos, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Este é o apelo, este é o desejo, este é o clamor diário da igreja, dos membros de Cristo, da esposa para o esposo. Vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. É assim que vivemos, é assim que caminhamos, na expectativa da segunda vinda de Jesus, que não se sabe o dia, não se sabe a hora, pode ser hoje, pode ser daqui 1000 anos, mas a nossa atitude, a nossa postura deve ser a de que ele vai voltar hoje, de que ele está voltando. E assim nós vivemos vigilantes, vivemos preparados, como fiéis discípulos de Jesus. Falando então dos mistérios gozosos. O primeiro mistério gozoso, o primeiro mistério da alegria, é o mistério que nós contemplamos a anunciação do anjo São Gabriel a Nossa Senhora. Então, eu vou falar todos os 5 mistérios do terço gozoso e na sequência eu retomo aprofundando a questão da meditação. Como é que a gente contempla, como é que a gente medita cada um desses momentos da vida de Jesus. Então, o primeiro é a anunciação do anjo São Gabriel a Nossa Senhora. O anjo São Gabriel que, na plenitude dos tempos, seguindo a orientação e o ordenamento de Deus, vai até a Virgem Maria e anuncia para ela:
que ela vai ser a mãe do Salvador. É lindo isso. É maravilhoso. Então, esse é o primeiro mistério. A anunciação do anjo São Gabriel a Nossa Senhora. O segundo mistério gozoso, né, da alegria, nós contemplamos a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. É uma sequência. O anjo anuncia a Virgem Maria. Neste contexto de revelação, ele demonstra para a Virgem Maria que Isabel, prima de Nossa Senhora, está grávida e recebeu um milagre, porque ela era estéril, não podia ter filhos, e ela já está no 6º mês de gravidez. 6º mês, Isabel idosa. Virgem Maria vai correndo até as montanhas para visitar a sua prima Isabel, por 2 motivos. Primeiro, para dar suporte, para auxiliar, prestar ajuda para sua prima que estava há 3 meses, dali 3 meses ela teria o filho. E também para dividir, para compartilhar essa experiência que ela teve de receber o anúncio do anjo. O terceiro mistério da alegria, o terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. O nascimento do menino Jesus em Belém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. A luz que ilumina as trevas da nossa vida. Jesus, ele vem até nós. Deixa eu dizer isso para você. O ser humano, quando criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, foi criado com a capacidade de buscar a Deus, de desejar a Deus. É perceptível, tanto na minha vida como na sua, que o ser humano, nós pessoas, temos uma sede. Existe um vazio no nosso coração. E nós, seres humanos, somos seres insaciáveis. Nós estamos a todo instante tentando saciar esta fome, esta sede do nosso coração, da nossa alma, que nós muitas vezes não sabemos o que é. Muitos buscam no dinheiro, no trabalho, em pessoas, no reconhecimento, na valorização, em bens. Mas a verdade é que o ser humano só vai se realizar plenamente quando ele tiver um encontro pessoal com Jesus, porque só Deus tem o tamanho certo para preencher o vazio do coração humano. E aí, enquanto o ser humano não consegue em Deus se saciar, ele continua buscando, continua buscando, continua buscando. E só vai parar quando ele se encontrar com Deus. Então, na maioria das religiões, elas são caracterizadas pelo ser humano que busca a divindade. Na religião judeu-cristã, é Deus que inverte esse papel, é Deus quem toma a iniciativa e é Deus quem vai à procura do homem. É Deus quem vai ao encontro do ser humano. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus veio ao nosso encontro, porque nos ama, porque quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. O quarto mistério da alegria, o quarto mistério gozoso, é quando contemplamos a apresentação do menino Jesus a São Simeão e a profetisa Ana. Nossa Senhora, juntamente com São José, cumprindo a lei judaica, levam Jesus para ser circuncidado, começar a fazer parte da vida religiosa do povo judeu.
E naquele momento, São Simeão toma Jesus nos braços e profetiza que Deus havia revelado para ele que ele não morreria sem ver o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o Salvador. E ele, com o Salvador nos braços, agradece, louva, glorifica a Deus por ter cumprido a profecia dele. E diz para Nossa Senhora que Jesus, juntamente com a profetisa Ana, que Jesus seria a causa de queda para alguns, soerguimento, levantamento para outros, porque Jesus seria a causa das pessoas se decidirem por Deus ou se decidirem contra Deus. Teria que ser tomada a decisão. E Jesus veio para levar as pessoas a tomarem essa decisão. Ele dá todas as condições de resgatar, de salvar, de trazer as pessoas para perto, mas o ser humano vai fazer, na pessoa de Jesus, a sua decisão de ser dele ou de ser contra ele. É difícil falar isso, mas é a realidade que ele mesmo nos revelou, que quem não está com ele está contra ele. Quem não ajunta, espalha. E por isso dizia que uma espada de dor iria transpassar a alma da Virgem Maria. E de fato isso acontece, como nós sabemos, no alto daquele monte Calvário, quando Nossa Senhora está diante da cruz de Jesus, vendo o seu filho sendo assassinado, estraçalhado, para resgatar e redimir a humanidade. Nossa Senhora está lá de pé, aos pés da cruz de Jesus. Nossa Senhora se põe de pé, se mantém firme, porque esta é a postura de quem tem Deus em plenitude na sua vida. Mesmo nos momentos mais difíceis, veja, não deixamos de passar por sofrimentos, por dores, por provações, por dificuldades. Passamos por tudo isso. Passamos. Assim como a Virgem Maria, em pé, diante da cruz de Jesus, com a certeza de que mesmo diante daquele sofrimento indescritível, tudo concorre, tudo resultará para o nosso bem. Porque exatamente pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, ele levou sobre si as nossas dores. E por suas chagas nós fomos curados. Então esta espada de dor que transpassa o coração da Virgem Maria é profetizado, é anunciado neste quarto mistério. Então é a apresentação de Jesus no templo a São Simeão, e ali as dores da Virgem Maria. O quinto mistério gozoso, o quinto mistério da alegria, é a perda e o encontro do menino Jesus entre os doutores da lei. A perda e o encontro do menino Jesus entre os doutores da lei. Com 12 anos, Jesus, Maria e José, como de costume, foram celebrar a Páscoa em Jerusalém. Uma vez por ano, todo judeu piedoso ia até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Normalmente eles iam em caravana e na volta, no retorno dessa caravana, e a caravana era assim, de um lado iam a fila dos homens, do outro lado a fila das mulheres. E eles estavam voltando. José imaginava que Jesus estava com Nossa Senhora e Nossa Senhora imaginava que Jesus estava com José. 3 dias depois, quase chegando, eles se dão conta que Jesus não está com eles.
e volta os dois para lá. É interessante isso, né? Eles voltam preocupados, de fato. Eu às vezes fico imaginando, eu estava comentando com a minha esposa, com a Cláudia, esses dias. Imagina a gente nessa situação. De repente, nós estamos lá, recebemos uma missão de cuidar do Filho de Deus e a gente perde o Filho de Deus. Imagina o desespero. Gente, perder o nosso filho já é incomparável. A gente sabe das dores de muitas mães, muitos pais que infelizmente passam esse triste drama. Agora, imagine ainda a responsabilidade de São José e de Nossa Senhora cuidando do Filho de Deus. Eles voltam às pressas. E quando chegam lá, percebem Jesus no templo, lá em Jerusalém, conversando, discutindo, interrogando os doutores da lei. E eles impressionados com a sabedoria de Jesus. Eu acho interessante que o saudoso Padre Léo até brincava, né? Com um jeito próprio dele de evangelizar, de pregar. Se você não conhece o Padre Léo, assista a TV Canção Nova, que todos os dias você tem a oportunidade de ver uma das pregações dele e você vai ficar impactado, porque é demais. Ou digita aí Padre Léo no YouTube, tem um monte de pregação dele, você vai entender o que eu estou falando. E numa dessas ele falava exatamente sobre esse texto, falando da Virgem Maria e São José que haviam perdido Jesus, né? E aí ele brincava, falava assim, gente, você imagina os pais chegando para Jesus, né? Nossa Senhora e São José falando assim, menino, o que você fez com a gente? Igual um pai e uma mãe fala com seu filho. Mas que é isso, menino? E aí diz que, o Padre Léo falando assim, né? Jesus, então, até o texto fala que a partir daquele momento, lhes foi absolutamente submisso. Para dizer o que? Que a força, a chamada de atenção dos pais, né? Ali com Jesus. Mas a contemplação deste quinto mistério da alegria, deste quinto mistério glorioso, é exatamente a postura de Jesus, a postura da Virgem Maria e a postura de São José. Jesus estava na casa do Pai e ele diz isso. Eu não devia estar cuidando das coisas do meu Pai? Postura da Virgem Maria, de São José. Ouviram e guardavam, meditavam tudo isto no silêncio do seu coração. Era esta a postura da Virgem Maria. E é exatamente isto que significa meditar. É exatamente isso que significa contemplar os mistérios do Santo Terço. Existem na sequência os mistérios luminosos, depois os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. O que é interessante dizer? Todos esses mistérios trazem para nós os principais momentos da vida de Jesus. E ao contrário do que muitas pessoas que não compartilham da nossa fé católica dizem, que o terço é uma oração repetitiva, que é uma reza, que a gente não deve rezar, que a gente deve orar, falar de maneira espontânea, que a gente não deve ficar repetindo, papagaiando palavras. Ao contrário disso, a oração do rosário, em essência, é contemplar os principais momentos da vida de Jesus, de tal forma que se uma pessoa é analfabeta ou ela nunca leu a Bíblia, nunca ouviu falar nada de Jesus e ela tem a oportunidade de rezar um terço, rezar um rosário, acompanhar a oração do rosário, ela vai ter contato com os principais momentos da vida de Jesus. Era assim que as comunidades, que as pessoas antigamente eram evangelizadas. O acesso à palavra de Deus era restrito às pessoas. Nem todos tinham acesso à palavra de Deus, nem todos conseguiam participar
da Santa Missa. E estas orações populares, como o terço, como o rosário, tinham um papel importantíssimo na evangelização dos povos, na evangelização das pessoas. Eu me recordo de inúmeras vezes que, junto com os meus pais, nós rezávamos o terço em família, rezávamos o terço nas casas, rezávamos o terço no nosso bairro. E eu, sem entender nada, via aquela junção de pessoas, rezava junto com eles e ia escutando essas principais passagens da vida de Jesus. E isso ia me evangelizando, me nutrindo, me alimentando. Sabe por quê? Não tem como alguém entrar em contato com a água e não se molhar. Não é possível que alguém seja exposto ao sol e não sinta o calor do sol, não se queime com os raios do sol. Não é possível que alguém seja exposto à oração e não seja impactado, transformado pela oração. Como é que a gente medita, então, o terço? E aí, Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a oração é a porta para Deus. Ela vai dizer no seu livro Castelo Interior, ou As Sete Moradas, que Deus habita em nós e que nós devemos fazer o movimento de mergulharmos em nós para encontrarmos Deus no mais profundo do nosso ser. E de fato Deus está em nós pelo sacramento do Santo Batismo. Ela vai dizer como que pode um Deus tão grande habitar todo inteiro no coração pequenininho de um recém-nascido. É assim que funciona, é assim que acontece, é esta a realidade. Deus se faz presente em nós, na nossa vida, na nossa história. E aí, quando Santa Teresa d'Ávila diz para contemplarmos, a contemplação significa entender cada um destes momentos da vida de Jesus e se imaginar na cena. Se imaginar vendo. Se imaginar junto com Nossa Senhora, quando no primeiro mistério o anjo anuncia para ela que ela vai conceber do Espírito Santo. Imagine se eu e você tivéssemos o privilégio e a oportunidade de termos assistido este momento, esta cena. Com a meditação, com a contemplação, nós conseguimos fazer esse exercício. Nós conseguimos imaginar o anjo se aproximando da Virgem Maria, saudando-a, anunciando que ela iria conceber do Espírito Santo. Nós conseguimos imaginar Nossa Senhora dizendo: eis aqui a escrava, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Entende? Nós começamos a sentir as sensações, as emoções, nós começamos a usar as faculdades que Deus nos deu, o olhar, o olfato, a audição, imaginando toda essa realidade. A gente usa essa faculdade de imaginação para tantas coisas que não são tão produtivas, que não são tão boas. A Igreja nos ensina a usar esse intelecto, essa capacidade para mergulharmos nesta riqueza que é a vida de Jesus. O terço nos leva a isso. E você pode ir fazendo isso em cada um dos mistérios. Quando ela visita Santa Isabel, quando Nossa Senhora chega e saúda Santa Isabel, Shalom, a paz. Santa Isabel é batizada no Espírito Santo, ela fica cheia do Espírito Santo. São João Batista estremece no seio, no ventre de Santa Isabel, já com 6 meses. Jesus estava no ventre de Nossa Senhora. Santa Isabel vai dizer, olha essa palavra que forte: de onde me vem... na verdade ela diz assim, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre.
porque assim que eu ouvi a voz da sua saudação, a criança estremeceu no meu ser e eu senti a presença de Deus. E ela vai dizer: de onde me vem a honra de vir a mim a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Salvador. Olha que coisa linda. De onde me vem a honra de vir a mim a mãe do meu Salvador. Nossa Senhora depois canta o Magnificat, dizendo que todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. É uma ordem. Todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. O cristão, a cristã que não proclama a Virgem Maria bem-aventurada, com todo respeito, não está cumprindo a palavra de Deus. De novo, você pode ir contemplando o nascimento de Jesus, a visita de a apresentação do menino Jesus a São Simeão, a perda e o encontro dele no templo, e ir contemplando esses mistérios. E a melhor forma é falar. No primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do anjo São Gabriel a Nossa Senhora. E aí você para e imagina a cena, passando detalhe por detalhe, tentando ver a cor das vestimentas do anjo de Nossa Senhora, como deveria ser o clima, quente, frio, muita luz, pouca luz, como era a casa, como era aquele ambiente. Gente, isso é meditar, é mergulhar na história. É como se você estivesse assistindo a maior série, maratonando a maior série de todas, que é a série da nossa história de salvação. A presença real de Jesus. É usar essa capacidade para mergulharmos em Deus. E você não imagina o quanto isso traz para nós de comunhão, de intimidade e de frutos das graças de Deus na nossa vida. Agora, vale a pena dizer, nem sempre nós vamos conseguir rezar esse terço contemplado, dedicando todo este tempo para ele. Às vezes, nós vamos ter que fazer isso num tempo menor. Nós temos um tempo menor. Se você rezar o terço de uma forma contínua, 15, 20 minutos você reza um terço. Mas se você quer e tem tempo para isso, e eu convido você, quando puder, fazer essa experiência, e eu não estou te falando para ficar 1 hora em cada mistério, imaginando. Mas se você, a cada contemplação, imaginar um pouquinho como foi a cena, você já vai sentir diferença. Você já vai perceber o quanto o teu terço vai ficar diferente. O quanto ele vai te proporcionar mais constância na sua fé e crescimento na sua vida e na sua carreira como profissional católico. Vale a pena dizer. Como é que a gente vai conseguir contemplar todos esses detalhes que eu disse aqui para você, por exemplo? Ora, não tem outro jeito senão conhecendo a palavra de Deus. Por isso é importante ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Tudo isso que eu estou dizendo para você está na palavra de Deus. Esses detalhes nós temos lá no texto sagrado. Então, eu sei a diferença de quando eu rezo um terço, né? A toque de caixa, por conta da correria do dia a dia. Mas, de novo, entre rezar assim e não rezar, reze. Reze. Você vai perceber que, com o tempo, a qualidade ela vem. O mais importante agora é constância. É fazer, é não desistir. É um dia atrás do outro. Começou, não para mais. Sempre esta é a máxima para sermos constantes na fé. Mas quando temos um pouco mais de tempo, medita, reza, degusta, saboreia. Inclusive, quando você for rezar o Pai Nosso e as 10 Ave Marias, faz o exercício, e Santa Teresa d'Ávila nos ensina isso, reza pensando no que você está rezando. Não reza papagaiando, não reza só soltando as palavras, com a cabeça lá no trabalho, com a cabeça lá nas contas, com a cabeça lá nos problemas. Não, fica aqui. Você está com Deus agora, você tirou esse tempo para rezar. Então,
Faz esse exercício. Pai nosso que estais no céu. E vai imaginando. Então, quando você vai contemplando, isso vai ficando mais fácil. É exercício. Mas o Augusto Júnior, não tem o tempo de parar e rezar. Não tem problema. Eu entendo. Vai rezando a vida. O importante é rezar. Eu já disse para vocês, quando eu comecei a rezar o rosário, eu rezava no ônibus, andando de um banco ao outro, como office boy. Mas chega uma hora que você quer dar mais qualidade para a sua oração. E aí você vai achar tempo. Ou você vai levantar mais cedo, ou você vai deixar de fazer coisas que tomam o tempo e que não são tão relevantes como um tempo de oração, mas quem te conduz nisso é Deus, é o Espírito Santo, é a Virgem Maria, desde que você comece. Então a grande dica aqui é começar, né? É viver essa realidade para que realmente ela faça parte da sua vida, faça parte da sua história e você de fato consiga desfrutar, saborear a presença real de Jesus na sua vida e na sua história. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela sua vida e te convidar a contemplar os mistérios gozosos do Santo Terço. Né? Depois você vai entender que para cada dia da semana existe um dia para contemplar um determinado mistério. Hoje, por exemplo, no dia que eu estou gravando esse vídeo, não sei quando que você vai estar acompanhando e assistindo, mas foi uma quinta-feira. Quinta-feira é o dia dos mistérios luminosos. Sexta-feira, mistérios dolorosos. Sábado, mistérios gozosos. Domingo, gloriosos. Segunda, gozosos. Terça, dolorosos. Quarta, gloriosos. Enfim, tem tanta coisa que a gente precisa e deve aprofundar para sermos constantes na nossa fé e crescermos na nossa vida e na nossa carreira como profissionais católicos. E este é mais um conteúdo que te ajuda nessa direção, para ser constante na fé, crescer na sua vida e na sua carreira como profissional católico. Muito obrigado por ter acompanhado o conteúdo de hoje até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!